As origens do totalitarismo, série Leituras de Grandes Autores, obra de referência baseada na segunda edição inglesa, The Origins of Totalitarism, de 1962, da editora Meridian Books. Parte 1, Antissemitismo. Capítulo 1, o antissemitismo como uma ofensa ao senso comum. Muitos ainda consideram um acidente que a ideologia nazista tenha se centrado em torno do antissemitismo e que a política nazista, consistente e intransigente, tenha visado a perseguição e, finalmente, o extermínio de judeus. Apenas o horror da catástrofe final e ainda mais a falta de moradia e o desenraizamento das sobreviventes tornaram a questão judaica tão proeminente em nossa vida política cotidiana. O que os próprios nazistas alegaram ser sua principal descoberta, o papel do povo judeu na política mundial e seu principal interesse, a perseguição aos judeus em todo o mundo, foram considerados pela opinião pública e como um pretexto para ganhar as massas ou interessante dispositivo de demagogia. O fracasso em levar a sério o que os próprios nazistas disseram é compreensível. Dificilmente existe um aspecto da história contemporânea mais irritante e mistificador do que o fato de que todas as grandes questões políticas não resolvidas em nosso século deveria ter sido aparentemente pequeno e sem importância o problema judeu, que teve a duvidosa honra de configurar toda a máquina infernal em movimento. Essa discrepância entre causa e efeito ultraja o nosso bom senso, para não falar do nosso equilíbrio e harmonia do historiador. Comparadas com os próprios eventos, todas as explicações do antissemitismo parecem ter sido planejadas de maneira precipitada e perigosa, para encobrir uma questão que ameaça tão gravemente o nosso senso de proporção e nossa esperança de sanidade. Uma dessas explicações precipitadas foi a identificação do antissemitismo com o nacionalismo desenfreado e suas explosões xenófobas. Infelizmente, o fato é que o antissemitismo moderno cresceu proporcionalmente ao declínio do nacionalismo tradicional e atingiu seu clímax no exato momento em que o sistema europeu do Estado-nação e seu precário equilíbrio de poder se romperam. Já se percebeu que os nazistas não eram nacionalistas. Sua propaganda nacional era dirigida aos seus companheiros de viagem, e não como membros convictos. Os últimos, pelo contrário, nunca puderam perder de vista uma abordagem consistentemente supranacional da política. O nacionalismo nazista tinha um aspecto em comum com a recente propaganda nacional na União Soviética, que também é usada apenas para alimentar os preconceitos das massas. Os nazistas tinham um desprezo genuíno e nunca revogado pela estreiteza do nacionalismo, pela província do Estado-nação, e repetiam continuamente que seu movimento de alcance internacional, como o movimento bolchevique, era mais importante para eles do que qualquer outro Estado que necessariamente estaria vinculado a um determinado território. E não apenas os nazistas, mas 50 anos de história antissemítica permanecem como evidência contra a identificação do antissemitismo com o nacionalismo. Os primeiros partidos antissemitas nas últimas décadas do século XIX também estiveram entre os primeiros que se uniram internacionalmente. Desde o início convocaram congressos internacionais e preocupam-se com a coordenação de atividades internacionais ou pelo menos intereuropeias. As tendências gerais, como o declínio coincidente do Estado-nação e o crescimento do antissemitismo, dificilmente podem ser explicados de forma satisfatória por uma razão ou por uma causa única. O historiador é, na maioria dos casos, confrontado com uma situação histórica muito complexa, em que está quase em liberdade, e isso significa perplexo, isolar um fato como o espírito da época. Existem, no entanto, algumas regras gerais. O mais importante entre eles, para o nosso propósito, é a grande descoberta de Tocqueville, em L'Ancien Régime et Révolution, livro 2, do capítulo 1, dos motivos para o ódio violento sentido pelas massas francesas pela aristocracia no início da Revolução, o ódio que estimulou Burke a observar que a Revolução estava mais preocupada com a condição de um cavalheiro do que com a instituição de um rei. De acordo com Tocqueville, o povo francês odiava aristocratas prestes a perder seu poder mais do que jamais odiou antes, precisamente porque sua rápida perda de poder real não foi acompanhada por qualquer declínio considerável em suas fortunas. Enquanto a aristocracia detinha vastos poderes de jurisdição, eles eram não apenas tolerados, mas respeitados. Quando os nobres perdiam seus privilégios, entre outros o privilégio de explorar e oprimir, o povo se sentia como parasitas, sem qualquer função real no governo do país.
Em outras palavras, nem a opressão nem a exploração como tal são a principal causa do ressentimento. Riqueza sem função visível é muito mais intolerável porque ninguém consegue entender porque ela deve ser tolerada. O antissemitismo atingiu seu clímax quando os judeus também perderam suas funções públicas e suas influências, e ficaram nada além de sua riqueza. Quando Hitler chegou ao poder, os bancos alemães já estavam em Junheim, sendo hostis com os judeus. E foi neste contexto que os judeus ocuparam posições chaves por mais de 100 anos. E os judeus alemães, como um todo, após um crescimento longo e constante em status social e número, estava diminuindo tão rapidamente que as estatísticas previram seu desaparecimento em algumas décadas. A estatística, é verdade, não aponta necessariamente para os processos históricos reais. No entanto, é digno de nota para que um estatístico, a perseguição e o extermínio nazistas poderiam parecer uma aceleração sem sentido de um processo que provavelmente teria ocorrido em qualquer caso. O mesmo se aplica a quase todos os países da Europa Ocidental. O caso Dreyfus explodiu não sob o Segundo Império, quando os judeus franceses estavam no auge de sua prosperidade e influência, mas sob a Terceira República, quando os judeus quase desapareceram de posições importantes, embora não no cenário político total. O antissemitismo austríaco tornou-se violento não sob o reinado de Metternich e Franz Joseph, mas na República Austríaca dos pós-guerra, quando era perfeitamente óbvio que quase nenhum outro grupo havia sofrido a mesma perda de influência e prestígio com o desaparecimento da monarquia dos Habsburg. Há 100 anos, o alto comando do exército francês ensinou um lance de espionagem e condenou o inocente, o capitão Alfred Dreyfus, acusado de vender informações secretas aos alemães. Recebeu a pena de prisão perpétua. O objetivo de toda essa encenação era desviar a atenção dos inimigos do verdadeiro segredo, um novo canhão, uma super-arma de guerra. Mas tudo foi descoberto. Indignados, os cidadãos exigiram a revisão do caso. A França nunca mais seria a mesma. Fonte, revista super interessante, Abril. A perseguição de grupos impotentes ou perdedores pode não ser um espetáculo muito agradável, mas não surge apenas da mesquinhez humana. O que faz os homens obedecerem ou tolerarem o poder real e, por outro lado, odiar quem tem riqueza sem poder é o instinto racional de que o poder tem uma determinada função e é de uso geral. Mesmo a exploração e a opressão ainda fazem a sociedade funcionar e estabelecer algum tipo de ordem. Só a riqueza sem poder ou a indiferença sem uma política são tidos como parasitas, inúteis, revoltantes, porque tais condições cortam todos os fios que unem os homens. Riqueza que não explora carece mesmo da mesma relação que existe entre explorador e explorado. Indiferença política não implica nem mesmo a preocupação mínima do opressor pelos oprimidos. O declínio geral dos judeus da Europa Ocidental e Central, entretanto, constitui apenas a atmosfera em que os eventos subsequentes aconteceram. O próprio declínio os explica tão pouco quanto a mera perda de poder da aristocracia explicaria a Revolução Francesa. Estar ciente de tais regras gerais é importante apenas para refutar aquelas recomendações de bom senso que nos levam a acreditar que o ódio violento ou rebelião repentina necessariamente brotam de grande poder e grandes abusos, e que o ódio organizado aos judeus não pode deixar de ser a reação à sua importância e poder. Mais sério, porque atrai pessoas muito melhores, é a outra falácia do bom senso. Os judeus, por serem um grupo totalmente impotente, apanhados nos conflitos gerais insolúveis da época, poderiam ser responsabilizados por eles e, finalmente, ser levados a aparecerem os autores ocultos de todo o mal. A melhor ilustração e a melhor refutação dessa explicação, cara ao coração de muitos liberais, está em uma piada que foi contada após a Primeira Guerra Mundial. Um antissemita afirmou que os judeus causaram a guerra. A resposta foi sim, os judeus e os ciclistas. Por que os ciclistas? Pergunta um. Por que os judeus? Pergunta outro. A teoria de que os judeus são sempre o bode expiatório implica que o bode expiatório também poderia ter sido qualquer outra pessoa. Ela defende a inocência perfeita da vítima, uma inocência que não ensinou apenas que nenhum mal foi feito, mas que nada foi feito que pudesse ter uma conexão com a questão em jogo. É verdade que a teoria do bode expiatório, em sua forma puramente arbitrária, nunca aparece impressa. Sempre que, no entanto, seus adeptos tentam explicar por que um bode expiatório específico era tão adequado para seu papel, eles mostram que deixaram a teoria para trás e se envolveram na pesquisa histórica usual,
onde nada é descoberto, exceto que a história é feita por muitos grupos, e por certas razões, um grupo foi escolhido. O chamado bode expiatório necessariamente deixa de ser a vítima inocente a quem o mundo culpa por todos seus pecados, e por quem deseja escapar da punição. Torna-se um grupo de pessoas, entre outros grupos, todos envolvidos nos negócios deste mundo, e não deixa de ser corresponsável simplesmente porque se tornou vítima da injustiça e da crueldade do mundo. Até recentemente, a inconsistência interna da teoria do bode expiatório era razão suficiente para descartá-la como uma das muitas teorias motivadas pelo escapismo. Mas a ascensão do terror como uma das principais armas do governo deu-lhe uma credibilidade maior do que nunca. Uma diferença fundamental entre as ditaduras modernas e todas as outras tiranias do passado é que o terror não é mais usado como meio para exterminar e amedrontar oponentes, mas como instrumento para governar massas de pessoas que são perfeitamente obedientes. O terror, como o conhecemos hoje, sem qualquer provocação preliminar, suas vítimas são inocentes até do ponto de vista do perseguidor. Este foi o caso da Alemanha nazista, quando o terror total foi dirigido contra os judeus, ou seja, contra pessoas com certas características comuns que eram independentes de seu comportamento específico. Na Rússia soviética, a situação é mais confusa, mas os fatos, infelizmente, são muito óbvios. Por outro lado, o sistema bolchevique, ao contrário dos nazistas, nunca admitiu teoricamente que poderia praticar o terror contra pessoas inocentes. E, embora à vista de certas práticas isso possa parecer hipocrisia, faz uma grande diferença. A prática russa, por outro lado, é mais avançada do que a alemã em um aspecto. A arbitrariedade do terror não é nem mesmo limitada pela diferenciação racial, enquanto as velhas categorias de classes há muitas descartadas, de modo que qualquer pessoa na Rússia pode repentinamente tornar-se uma vítima do terror policial. Não estamos preocupados aqui com a consequência final do governo pelo terror, a saber que ninguém, nem mesmo os executores, pôde jamais estar livre do medo. Em nosso contexto, trata-se apenas da arbitrariedade com que as vítimas são escolhidas, e para isso é decisivo que sejam objetivamente inocentes, que sejam escolhidas independentemente do que possam ou não ter feito. À primeira vista, isso parece uma confirmação tardia da velha teoria do bode expiatório, e é, na verdade, que a vítima do terror moderno mostra todas as características do bode expiatório. Ele é o objetivo e absolutamente inocente, porque nada fez ou omitiu em nenhum âmbito, tem qualquer conexão com seu destino decidido por outros. Há, portanto, a tentação de voltar a uma explicação que automaticamente exime a vítima da responsabilidade. Parece bastante adequada a uma realidade em que nada nos atinge com mais força do que a absoluta inocência de um indivíduo preso na máquina de terror e sua absoluta incapacidade de mudar seu destino. O terror, entretanto, é apenas, na última instância de seu desenvolvimento, uma mera forma de governo. Para estabelecer um regime totalitário, o terror deve ser apresentado como instrumento para a realização de uma ideologia específica. E essa ideologia deve ser conquistada com a adesão de muitos, e até mesmo da maioria, antes que o terror pudesse ser estabilizado. A questão para o historiador é que os judeus, antes de se tornarem as principais vítimas do terror moderno, foram o centro da nazi-ideologia. É uma ideologia que deve persuadir e mobilizar as pessoas. Não pode escolher suas vítimas arbitrariamente. Em outras palavras, se tanta gente acredita em uma falsificação de patente como os protocolos dos sábios de Sião, que pode se tornar o texto de todo um movimento político, a tarefa do historiador não é apenas descobrir uma falsificação. Certamente não é para inventar explicações que rejeitam o principal fato político e histórico da época, que a falsificação está sendo acreditada pela população. Este fato é mais importante do que as circunstâncias, historicamente falando, secundária de que é falsificação. A explicação do bode expiatório, portanto, permanece uma das principais tentativas de escapar da seriedade do antissemitismo e do significado do fato de que os judeus foram levados ao centro do tempestade dos eventos. Igualmente difundida é a doutrina oposta a um antissemitismo eterno, em que o ódio aos judeus é normal e a reação natural a que a história só dá mais ou menos oportunidades. As explosões não precisam ser a explicação especial, porque são consequências naturais de um problema eterno. Que essa doutrina foi adotada por antissemitas profissionais é uma coisa natural. Dar o melhor álibi possível para todos os horrores.
Se é verdade que a humanidade tem insistido em matar judeus por mais de 2000 anos, então matar judeus é uma ocupação normal e até humana, e o ódio aos judeus é justificado além da necessidade de argumento. O aspecto mais surpreendente dessa explicação, a suposição de um antissemitismo eterno, é que ela foi adotada por muitos historiadores imparciais por um número ainda maior de judeus. É essa estranha coincidência que torna a teoria tão perigosa e confusa. Sua base escapista é a mesma em ambos os casos. Assim como os antissemitas compreensivelmente desejam escapar da realidade por seus atos, os judeus, atacados na defensiva, ainda mais compreensivelmente não desejam em nenhuma circunstância discutir sua parcela de responsabilidade. No caso de judeus e frequentemente cristãos, adeptos dessa doutrina, entretanto, tendências escapistas da apologética oficial são baseadas em motivos mais importantes e menos racionais. O nascimento e o crescimento do antissemitismo moderno foram acompanhados e interconectados com a assimilação judaica, a secularização e o desaparecimento dos antigos valores religiosos e espirituais do judaísmo. O que realmente aconteceu foi que a grande parte do povo judeu foi ao mesmo tempo ameaçada pela extinção física de fora e pela dissolução por dentro. Nessa situação, os judeus, preocupados com a sobrevivência de seu povo, iriam, em uma interpretação curiosa e desesperada, cair na consoladora ideia de que o antissemitismo, afinal, pode ser um excelente para manter o povo unido, de modo que a suposição de eterno antissemitismo implicaria até mesmo uma garantia eterna da existência judaica. Essa supressão, uma caricatura secularizada da ideia de eternidade inerente à fé, na escolha e na esperança messiânica, foi fortalecida pelo fato de que, por séculos, os judeus experimentaram a marca cristã de hostilidade, que era, de fato, um poderoso agente de preservação espiritual, bem como politicamente. Os judeus confundiram antissemitismo anticristão moderno com o antigo ódio religioso aos judeus. Isso com mais firmeza, porque sua assimilação havia tornado o cristianismo em seu aspecto religioso e cultural, confrontados com um sintoma óbvio do declínio do cristianismo. Eles podiam, portanto, imaginar com toda a ignorância que se tratava de um renascimento da chamada Idade das Trevas. A ignorância ou incompreensão de seus próprios passados foram parcialmente responsáveis por sua subestimação fatal dos perigos reais e sem precedentes que estavam por vir. Mas também se deve ter em mente que a falta de capacidade política e julgamento foi causada pela própria natureza da história judaica, a história de um povo sem governo, sem país e sem idioma. A história judaica oferece um espetáculo extraordinário de um povo único neste aspecto, que começou sua história com um conceito de história bem definido e uma resolução quase consciente de realizar um plano bem circunscrito na terra e então, sem abrir mão desse conceito, evitou toda ação política por 2000 anos. O resultado foi que a história política do povo judeu tornou-se ainda mais dependente de fatores imprevistos e acidentais de outras nações, de modo que os judeus cambalearam de um papel a outro e não aceitaram a responsabilidade por nenhum. Em vista da catástrofe final que trouxe os judeus tão perto da aniquilação completa, a tese do antissemitismo eterno se tornou mais perigosa do que nunca. Hoje, absolveria os que odeiam os judeus de crimes maiores do que qualquer um jamais acreditou ser possível. O antissemitismo, longe de ser uma garantia misteriosa da sobrevivência do povo judeu, foi claramente revelado como uma ameaça de seu extermínio. No entanto, essa explicação do antissemitismo, como a teoria do bode expiatório e por razões semelhantes, sobreviveu à sua refutação pela realidade. Afinal, ela enfatiza, com argumentos diferentes, mas teimosa igual, aquela inocência completa e desumana que tão notavelmente caracteriza as vítimas do terror moderno e, portanto, parece confirmada pelos acontecimentos. Tem até a vantagem sobre a teoria do bode expiatório de que, de alguma forma, responde à pergunta incômoda: por que os judeus entre todas as pessoas? O mesmo que apenas com a pergunta implorando resposta, hostilidade eterna. É bastante notável que as duas únicas doutrinas que pelo menos tentam explicar o significado político do movimento antissemita negam toda a responsabilidade judaica específica e se recusam a discutir assuntos em termos históricos específicos. Nessa negação inerente ao significado do comportamento humano, eles têm uma terrível semelhança com aquelas práticas e formas de governo modernas que, por meio do terror arbitrário, liquidam a própria possibilidade da atividade humana.
De alguma forma, nos campos de extermínio, os judeus foram assassinados como se estivessem de acordo com a explicação que suas doutrinas deram e pelas quais eram odiados. Independentemente do que haviam feito ou omitido de fazer, independentemente do vício ou da virtude. Além disso, os próprios assassinos, apenas obedecendo a ordens e orgulhosos de sua eficiência sem paixão, estranhamente se assemelhavam aos instrumentos inocentes de um curso impessoal desumano de eventos que a doutrina do antissemitismo eterno os considerava. Esses denominadores comuns entre teoria e prática não são em si nenhuma indicação de verdade histórica, embora sejam indicação de um caráter oportuno de tais opiniões e expliquem por que são tão plausíveis para a multidão. O historiador só se preocupa com eles na medida em que fazem parte da sua história e impedem sua busca pela verdade. Por ser contemporâneo, ele tem a mesma probabilidade de sucumbir às forças persuasivas deles como qualquer outra pessoa. O cuidado ao lidar com opiniões geralmente aceitas que pretendem explicar tendências inteiras da história é especialmente importante para o historiador dos tempos modernos, porque o último século produziu uma mudança de ideologias que pretendem ser a chave da história, mas na verdade nada mais são do que os esforços desesperados para escapar da responsabilidade. Platão, em sua famosa luta contra os antigos sofistas, descobriu sua arte universal de encantar a mente com argumentos. Fedro 261. Não tinha nada a ver com a verdade, mas visava opiniões que por sua própria natureza estão mudando e que são válidas apenas no momento do acordo e enquanto durar o acordo. Teteto 172. Ele também descobriu a posição muito insegura da verdade no mundo, pois das opiniões vem a persuasão e não a verdade. A diferença mais notável entre os sofistas antigos e os modernos é que os antigos ficavam satisfeitos com uma vitória passageira do argumento às custas da verdade, enquanto os modernos desejam uma vitória mais duradoura às custas da realidade. Em outras palavras, um destrói a dignidade do pensamento humano, enquanto os outros destroem a dignidade da ação humana. Os antigos manipuladores da lógica eram a preocupação do filósofo, ao passo que os manipuladores modernos dos fatos atrapalham o historiador, pois a própria história é destruída, sua compreensibilidade, baseada no fato de que é encenada pelos homens e, portanto, pode ser compreendida pelos homens, está em perigo sempre que os fatos não são considerados parte integrante do passado e do presente mundo, e são mal utilizados para provar esta ou aquela opinião. Certamente restarão poucos guias no labirinto de fatos inarticulados se as opiniões forem descartadas e a tradição não for mais aceita como inquestionável. Essas perplexidades da historiografia, no entanto, são consequências muito menores consideradas as profundas convulsões de nosso tempo e seus efeitos sobre as estruturas históricas da humanidade ocidental. Seu resultado imediato foi expor todos aqueles componentes da nossa história que até agora estavam ocultos de nossa visão. Isso não significa que o que desatou nessa crise, talvez a crise mais profunda da história ocidental desde a queda do Império Romano, foi a mera fachada. Embora muitas coisas tenham sido reveladas como fachada que apenas algumas décadas atrás pensavam ser essências indestrutíveis. O declínio simultâneo do Estado-nação europeu e o crescimento dos movimentos antissemitas, a queda coincidente da Europa nacionalmente organizada e o extermínio dos judeus, que foi preparada pela vitória do antissemitismo sobre todos os ismos concorrentes na luta anterior pela persuasão da opinião pública, deve ser considerada uma indicação séria da origem do antissemitismo. O antissemitismo moderno deve ser visto na estrutura mais geral do desenvolvimento do Estado-nação, e ao mesmo tempo sua fonte deve ser encontrada em certos aspectos da história judaica, e especificamente nas funções judaicas durante os últimos séculos. Se na fase final da desintegração os slogans antissemíticos provaram ser os meios mais eficazes de inspirar e organizar grandes massas populares para a expansão imperialista e a destruição das antigas formas de governo, então a história anterior da relação entre judeus e o Estado deve conter pistas elementares para a hostilidade crescente entre certos grupos de sociedade e judeus. Mostraremos esse desenvolvimento no próximo capítulo. Se, além disso, o crescimento constante da multidão moderna, isto é, dos classes de todas as classes, produziu líderes que, não perturbados pela questão de saber se os judeus eram suficientemente importantes para serem colocados no foco de ideologia política, repetidamente vistas
em eles a chave para a história e a causa central de todos os males. Então, a história anterior da relação entre os judeus e a sociedade deve conter as indicações elementares da relação hostil entre a turba e os judeus. Trataremos da relação entre os judeus e a sociedade no terceiro capítulo. O quarto capítulo trata do caso Dreyfus, uma espécie de ensaio geral para a atuação do nosso próprio tempo, por causa da oportunidade peculiar que oferece de ver, em um breve momento histórico, as potencialidades de outras formas ocultas do antissemitismo como uma forma política importante dentro da estrutura da política do século XIX, e sua sanidade relativamente bem equilibrada. Este caso foi tratado na íntegra e em detalhes. Os 3 capítulos seguintes, com certeza, analisam apenas os elementos preparatórios que não foram plenamente realizados até que a decadência do Estado-nação e o desenvolvimento do imperialismo alcançaram o primeiro plano da cena política.